Olha, de um lado, a gente tem o mercado livre, né? Aquela ideia de deixar a economia rolar solta. E do outro, o governo chegando para botar ordem na casa. Essa é, tipo, uma das maiores discussões da economia. É uma briga constante entre, sei lá, a liberdade de competir e a busca por um jogo mais justo para todo mundo. E é exatamente nessa corda bamba que a gente vai andar hoje. Vamos entender por que encontrar esse equilíbrio é tão, mas tão difícil. Então, qual que é o nosso roteiro aqui? Bom, para começar, a gente vai dar uma olhada naquela famosa mão invisível do mercado e se perguntar, será que ela funciona mesmo? Depois, vamos fuçar na caixa de ferramentas do governo para ver o que ele pode fazer. A gente vai ver uns exemplos práticos do nosso dia a dia mesmo, pesar o que tem de bom e de ruim nisso tudo e, no final, a gente encara a grande pergunta, como é que se equilibra essa balança? Beleza, então vamos lá. O ponto de partida de toda essa conversa é uma ideia super famosa, que é a base do pensamento econômico liberal, a tal da mão invisível. A teoria é linda, mas e na vida real? Será que a coisa funciona assim, tão perfeitinha? A ideia do Adam Smith com a tal da mão invisível é genial, né? Pensa só. Ele diz que se todo mundo correr atrás do seu, no fim das contas, a economia inteira se organiza sozinha, tipo mágica. A competição, a briga por preços, tudo isso faria as coisas se encaixarem no melhor lugar possível, sem precisar de um chefe mandando em tudo. É como se o mercado tivesse vida própria e soubesse o que fazer. Pois é, e aí é que o bicho pega. Se a teoria é tão boa, por que na prática a gente vê tanta coisa que parece errada? Situações que não são nem eficientes e muito menos justas para todo mundo. É exatamente aqui que aquela ideia bonita da teoria dá de cara com a parede da realidade. É o que os economistas chamam de falhas de mercado. Pensa no monopólio, uma empresa que é a única dona do pedaço. Ela pode cobrar o preço que quiser, né? Ninguém para competir. Ou então pensa numa fábrica que joga sujeira no rio. Ela lucra, mas quem paga a conta da poluição? Todo mundo. Isso é o que chamam de externalidade negativa. E se a gente deixar tudo por conta do mercado, coisas essenciais como saúde e educação de qualidade viram um artigo de luxo. Nesses casos, a mão invisível parece que, sei lá, está ocupada com outra coisa. Bom, e é para tentar consertar esses problemas que o governo entra no jogo. E ele não chega dando soco em ponta de faca, não. Existe tipo uma caixa de ferramentas cheia de instrumentos que podem ser usados para tentar colocar o mercado nos eixos. Uma das ferramentas mais conhecidas e polêmicas é o controle de preços. O governo pode chegar e falar, daqui não passa. É o chamado preço máximo, ou um teto. Pensa no congelamento de aluguéis numa crise, para ninguém ser expulso de casa. Mas ele também pode fazer o contrário, e definir um piso, um preço mínimo, e dizer, menos que isso não pode. O exemplo clássico é o salário mínimo, que serve para garantir uma renda básica para o trabalhador. São dois lados da mesma moeda, um para proteger quem compra, outro para proteger quem vende ou trabalha. Outro jeito de mexer no tabuleiro é com a grana, com incentivos. De um lado, o governo pode dar um empurrãozinho com o subsídio. Ele basicamente dá um dinheiro para ajudar um setor que ele acha importante, tipo de energia solar, para a coisa deslanchar. Do outro lado, ele pode puxar o freio de mão com impostos. Ele aumenta o imposto sobre cigarro ou bebida, por exemplo, para desestimular o consumo. Percebe? Ele não proíbe, mas dá uma sugestão para o mercado, usando o bolso. Mas não para por aí, não. A caixa de ferramentas é grande. Tem a regulamentação, que nada mais é do que criar as regras do jogo, sabe, para garantir que um remédio é seguro ou que a comida não está estragada. Às vezes o governo olha e pensa, quer saber, isso aqui é tão importante que eu mesmo vou fazer. E aí ele assume a produção direta de serviços, como a gente vê nos hospitais e escolas públicas. E por último, ele age como um juiz de futebol, garantindo um jogo limpo. É o papel de órgãos como o CAD, aqui no Brasil, que ficam de olho para impedir que uma empresa gigante engula todas as outras e acabe com a competição. Ok, muita teoria, né? Mas como é que a gente sente tudo isso no nosso bolso, no nosso dia a dia? Vamos trazer essa conversa para perto, para coisas que todo mundo conhece. Olha só como isso é concreto. Sabe quando o preço da gasolina não explode de um dia para o outro, mesmo com o petróleo lá em cima? Muitas vezes é o governo usando subsídios para segurar a onda. E a tarifa social, que dá um desconto na conta de luz para famílias de baixa renda, isso é controle de preço na veia para proteger quem mais precisa. E as vacinas que a gente toma de graça no postinho pelo SUS. É o Estado agindo diretamente para garantir a saúde de todo mundo. Ou seja, a intervenção do governo está em toda parte. A gente só não para pensar nisso. Tá, mas se a intervenção parece resolver um monte de problemas, por que tem tanta gente que critica? Ué, porque não existe almoço grátis, né? Toda ação tem uma reação, e aqui não é diferente.
não é uma questão de ser bom ou ruim, é uma questão de escolha, de pesar prós e contras. E aqui que mora o dilema. Por um lado, a intervenção do governo pode sim corrigir falhas, proteger os mais fracos e garantir que todo mundo tenha acesso ao básico. É o lado bonito da história. Mas, e o outro lado? Uma intervenção mal feita pode engessar a economia, criar uma burocracia infernal, gastar um dinheiro que não tem e, o pior de tudo, virar um prato cheio para a corrupção e para o clientelismo. É aquela história, o tiro pode sair pela culatra. E feio. Bom, a gente está chegando no fim da nossa conversa e acho que deu para perceber que não tem resposta fácil, né? Achar esse ponto de equilíbrio é um desafio gigantesco. E para quem administra um negócio, isso aqui não é só uma discussão teórica de livro. É a realidade batendo na porta todo santo dia. Pensa bem, do ponto de vista de uma empresa, qualquer mudança em imposto, qualquer nova regra, qualquer subsídio que o governo cria ou tira, isso mexe diretamente com o caixa. Altera o custo de produção, o preço final para o cliente e pode forçar uma mudança de rumo total no planejamento da empresa. Então, entender o que o governo está fazendo não é opção, é sobrevivência. No fundo, acho que uma boa imagem para guardar é essa. A intervenção do Estado é como ter um pé no freio e outro no acelerador, ao mesmo tempo. Às vezes, precisa frear para evitar um acidente, para controlar os excessos do mercado. Outras vezes, precisa acelerar para fazer a economia andar, para impulsionar um setor novo. O problema, o grande desafio, é ter a sensibilidade de saber a hora certa e a força certa para usar cada um desses pedais. E a gente termina com a pergunta de $1 milhão, a pergunta que está no centro de toda a discussão sobre economia e política há séculos. Qual é a medida certa? Onde termina a eficiência e começa a justiça social? Não tem resposta pronta no gabarito. Encontrar esse equilíbrio é uma busca constante, cheia de debates, de acertos e de erros. E no fim das contas, a resposta que a gente dá para essa pergunta é o que define que tipo de país a gente quer ser.